Vamos lá, meus amiguinhos! Pois então, eu estou escolhendo esse dia, que é uma prévia do jogo pela Copa do Brasil, para falar de um jogador em especial que eu acho que talvez ainda não esteja merecendo o real valor. Estamos falando do paraguaio Vila Sante. Olha, e está aqui um jornalista que até algum tempo questionava o Vila Sante. Eu me lembro de ter elogiado eles nas jornadas da Bandeirantes. Pô, mas o Vila Sante sempre foi. Não, não é verdade. Talvez até misturado com uma equipe ruim, com jogadores com características que não lhe davam apoio, mas isso é uma vírgula que eu vou voltar depois nesse assunto, de apoio. Mas não era um bom momento. Vila Sante foi contratado com grande expectativa. Lembra que veio o Churin junto e tal, né? E o Grêmio não vivia um grande momento e o Vila Sante acabou meio que se escondendo nesse marasmo técnico do grupo gremista. Bom, justiça seja feita. Neste momento onde o Grêmio dá amostras está se tornando competitivo, né? E olha que no início da temporada, vamos ser sinceros, quem de vocês, torcedores do Grêmio, não queria Pepe e Carbajo, que aliás chegou a ser tentado pelo Renato? Lembram? Ah, você se lembra, né? Mas o Vila Sante foi ocupando espaços aos pouquinhos e não saiu mais do time. E por que isso? Porque o Vila Sante, que já é um jogador que é jovem, mas é maduro, né? Ele é um jogador que está fazendo algumas valências que, inclusive, e aí eu volto àquela vírgula, estão auxiliando o Carbajo, que até agora, na minha humilde opinião, não deu o ar da graça para o que ele custou. Mas isso é um outro assunto. O Vila Sante, ele defende. O Vila Sante, além de cercar e disputar a segunda bola, ele tem bola aérea, sim, senhor. O Vila Sante, ele auxilia no aspecto tático de ocupação de espaços. Ele chega na frente, ele pisa na área e ele faz gol. Quer dizer, ele dá assistência, ele é um jogador que está se transformando com uma multifuncionalidade que para o volante moderno é o que todos querem. É óbvio que o futebol às vezes é ingrato. Eu estou falando aqui, né, em elogios ao Vila Sante, daqui a pouco pode não ser feliz num ou outro jogo, mas o que importa é o pacote completo. E nós temos que analisar, né, com um recorte maior. Senão a gente fica aqui, né? Um dia a gente fala mamão, outro dia a gente fala banana. E não é assim. Não concordo com essa tese, que é um pouco da teoria do Twitter, né? De que você fala o que você quiser de 30 em 30 segundos. Não, eu tento ter um pouquinho de coerência. Mas me salta aos olhos que o Vila Sante está, inclusive, adquirindo um protagonismo no time do Grêmio. O que eu quero dizer com isso? É óbvio que o Soares é o grande jogador, é a estrela, é o cara diferenciado, fora da curva. Então vamos separar o Soares. O Bitelo é o melhor jogador do Grêmio? Eu acho que sim. Você acha que sim? Até não foi muito bem no último jogo, lá em Salvador. Mas ainda assim, com alguns relances, ele faz a diferença, né? Acho que o gol que ele perdeu no início do jogo tirou ele um pouco do foco, tá? Mas ele é um grande jogador, o Bitelo. Talvez seja o cheque do Grêmio para uma venda. É um jogador realmente muito importante. E, na minha opinião, o Vila Sante está entrando nesse circuito. Porque o que ele faz, eu digo assim, né, quando sou comentarista de jornada esportiva na Rádio Bandeirantes, que ele joga por dois, né? Ele joga por ele e pelo Carbajo, né? Enquanto o Carbajo se esforça para fazer o que o Vila Sante faz e não consegue, infelizmente até hoje o Carbajo não desabrochou, na minha opinião, o Vila Sante ocupa esse espaço e joga por os dois, né? É um leão na defesa, chega a ataque, faz gol, chuta, cabeceia. É um jogador que está se transformando realmente num protagonista desse time do Grêmio. Acho que, inclusive, ele ajuda muito lá na seleção paraguaia, onde ele também, né, é capitão, inclusive. É um jogador que
que está adquirindo um status bastante, a régua dele está crescendo. E para o momento do Grêmio, que está aí disputando o Campeonato Brasileiro, vamos reconhecer, né? Hoje é segundo colocado, tem um jogo contra o Botafogo que vai ser um jogaço, né? Alguém tem que derrubar esse Botafogo, né? Eu acho que já, sabe, tá fazendo milagres. Não tem time para ter esse percentual aí em termos de Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, né? O campeonato está correndo e o Botafogo está ganhando, então alguém vai ter que parar. E que seja o Grêmio. Mas, antes disso, tem a Copa do Brasil, que é o foco do Grêmio, e que eu até acho que vai ser um jogo diferente, né, do que foi no último sábado. Mas nós estamos falando do Vila Sante. E o Vila Sante é um jogador que tem se comprovado regular. Se você tivesse que carimbar as notas para esse paraguaio, você não... É 7, na minha visão, ele é 7 sempre. Vai ter um jogo que ele vai ser 8, né? Mas ele não baixa de 7. Um jogador regular e que está fazendo por merecer os elogios que vem recebendo, e acho que é até tardios, e eu reconheço isso, tardios, porque ele vem jogando muito realmente. Então, vamos lá, né? Palmas para o Vila Sante, que ele continua ajudando o Grêmio, que tem aí uma semana de jogos muito importantes, a Copa do Brasil, né? O jogo de ida, o confronto contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, e eu até diria o seguinte, ó, se a gente pegar... Você quer... Tem gente que gosta de formar esqueletos nos times, né? O Grêmio está bem, eu não acho que não merece ainda esse status, mas tu pega o Kahneman, tu pega o Vila Sante, tu pega o Bitelo e tu pega o Soares. Esses 4 jogadores acho que formam, né, esse esqueleto de sustentação técnica e tática do time do Grêmio, né? Se é verdade que o Carbajo ainda está devendo, né? O Cristaldo é um vagalume, né? De vez em quando ele está muito bem, daqui a pouco ele some do jogo, né? E se esses 2 jogadores em especial, né, conseguirem essa regularidade, né, técnica e tal, o Grêmio só tende a crescer. Se o Ferreirinha, né, tiver sequência e tal, ou vier um outro extrema de qualidade, o Grêmio tem potencial para crescimento. E talvez essa janela seja crucial para o Grêmio realmente entrar direto na disputa do Campeonato Brasileiro. Você concorda também que o Vila Sante está desse jeito? Aliás, eu quero dizer para vocês o seguinte, você vê que eu tenho aqui, né, quase uma loja de discos, né? Se você gostar e quiser, eu estou pensando muito em fazer desse conteúdo uma mistura de futebol e música, né? Mas eu tenho que ver se vocês querem, né? Poder... Pô, tem tanto disco aqui, cara. Esse disco do Rolling Stones aqui, o disco do Led Zeppelin, Queen, Pink Floyd, né? Até Iron Maiden ali. Se vocês quiserem, a gente pode traçar um paralelo, porque eu acho que tem a ver futebol com música, né? Mas aí eu fico esperando por vocês. Se vocês acharem legal, a gente pode, inclusive no final dos posts, falar sobre um disco, falar sobre técnica de música, eu adoro falar sobre as prensagens, especialmente de discos de vinil, enfim, fico por vocês aí, tá bem? Tamo junto, galerinha! Sério!